queria saber da minha querida Graça, a questão da escola, como um teste vocacional pode ser aplicado e auxiliar este jovem a ter mais consciência do seu potencial e das suas habilidades? Olha, na realidade eu vou falar da experiência do Colégio Santa Catarina. Sim. Se eu for falar das escolas em gerais, acredito que grande maioria não utiliza os testes vocacionais. Então, a escola, no geral, ela utiliza muito, e principalmente no último ano, eu diria, do ensino médio, terceiro ano, dar informações sobre o mercado de trabalho e o mercado profissional. Isso somente não basta, porque a escolha profissional é algo muito mais profundo, é algo muito pessoal e que depende muito de um autoconhecimento. Então, aí, na proposta do Colégio Santa Catarina, nós começamos essa iniciação no primeiro ano do ensino médio, com dois objetivos, que são um de Desmistificar a questão da orientação vocacional e já o princípio do autoconhecimento. Como é esse princípio? No segundo, o princípio do trabalho de autoconhecimento, né? Começa todo um trabalho, dinâmicas, seminários, trocas em grupo, várias atividades utilizadas para isso. No segundo ano do ensino médio, nós dividimos em 6 módulos, e sendo que 3 módulos, que é o autoconhecimento, as capacidades e a descoberta do interesse vocacional, nós usamos alguns testes. Mas esses testes não são o fim. Os testes, na realidade, são para complementar o que foi observado dentro de todos os encontros que ocorreram. Perfeito. Então, existe essa possibilidade, ele não é um fim mesmo, ele é um instrumento apenas para nortear todo o trabalho que foi feito. Tá? Mas não é, depois eu gostaria, né, eu vejo que não é uma realidade. Eu vejo que em termos de Brasil, e aí vou aproveitar uma fala do Rogério, dos parâmetros curriculares nacionais, que nos temas transversais, que todo professor é para trabalhar, será que o professor está preparado para isso? Provavelmente não. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, será que nós estamos preparados para auxiliar e ajudar o nosso aluno numa escolha tão séria como essa, e tão significativa? E, por um outro lado, esse trabalho é feito no Santa Catarina, consequentemente, provavelmente teremos outras escolas que desenvolvem algum trabalho na área de orientação vocacional, mas é muito pequeno no mercado brasileiro. Nós não temos, como ele disse, uma política para que isso seja trabalhado nas escolas. Certo. Querida Alex, e da tua parte, o que você poderia dar como orientação ao jovem que está nos assistindo, que está naquele momento de angústia, que fica, ai, o que eu faço? Como ele poderia começar a descobrir os seus talentos, a se conscientizar do que ele realmente gosta para fazer uma opção tão importante de carreira? Ok, bom, como a Graça falou muito bem, o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, esse jovem, esse adolescente, buscar fazer uma relação das atividades que ele gosta, que ele sente prazer em desenvolver, em desempenhar. A importância da participação dos pais num treino de escolha. Coisas muito simples, muito banais, desde a compra de uma camiseta, uma azul, uma vermelha. Né? O que a gente vê em algumas classes sociais, meu filho, na dúvida, leve as duas. Não, treine essa escolha. A gente começa com escolhas simples até chegar a algo mais complexo, que é uma decisão de carreira. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, entender quais são os seus valores, quais são os valores da sua família, né? Buscar, quando possível, um processo de orientação, onde a gente faz uma avaliação psicológica, a gente utiliza testes aprovados pelo Conselho Federal, com o intuito de que haja, que seja compatível o perfil desse jovem, né, as habilidades, os talentos, os interesses, com o escopo de trabalho que ele vai estar se submetendo, que ele vai estar escolhendo. Então, com isso, a gente consegue auxiliar bastante uma melhor escolha para... Sem dúvida. Outra coisa também que eu ia te perguntar, a questão de procurar amigos, pessoas que estão numa determinada carreira, para que o jovem converse com essa pessoa, não só os bem-sucedidos, porque eu acho também importante a gente pegar uma experiência daquela pessoa que estudou algo e não se deu bem, para ouvir os dois ângulos. Você acha isso interessante? Sim, acho muito interessante, muito válido. Se tiver essa possibilidade de aproximar, acompanhar um profissional, né, um tio, um pai, um amigo,
ler sobre a profissão, sobre o mercado de trabalho. Então, buscar a maior gama possível de informações para auxiliar nessa decisão, nessa escolha. Ô, Suzy. Diga, Marcinho. Ó, eu vi você, eu tô só ouvindo aqui de cantinho, viu? Mas eu tô prestando bastante atenção. Mas vocês falaram tanto desse tal de teste vocacional, realmente ele funciona? Oh. Eu só quero que vocês provam em quantidade. Dá para qualificar isso em números? Vamos Eu falar quero já. saber se funciona mesmo. Vamos ouvir aqui o Rogério, vai nos falar em termos até de números. Em termos de números, é interessante, né? Mas, na verdade, a gente tem uma posição, nós lá do NASA, a gente tem uma posição que é um pouco diferente, né? A gente não utiliza teste psicológico. Certo. Isso por conta de uma opção mesmo de trabalho. A gente acha que a gente não tem que fazer diagnóstico do sujeito. Quer dizer, olhar ele, construir uma imagem dele, uma fotografia e revelar para ele algo que supostamente ele não saiba, né? E aí então indicar para ele, olha, os melhores caminhos para você são esse. A gente acha que a escolha é um ato extremamente pessoal, Sim. em que de fato todas essas questões que as colegas colocaram tem que estar à vista, né? Quer dizer, uma reflexão sobre si mesmo, da sua própria história, suas habilidades, suas dificuldades, os desafios que ele pretende vencer na vida dele profissionalmente, não é? Uma boa leitura da realidade do mundo do trabalho, essa coisa do mercado, de campo, o tipo de vínculo, como é que se dá a formação profissional no Brasil, e a informação bastante profunda sobre as profissões, né? Que as informações muitas vezes que chegam sobre as profissões são muito superficiais, né? Então isso exige muita dedicação. Agora, mesmo assim, Suzy, a gente considera o seguinte, né? Mesmo com todo esse volume de informações, né, existe uma questão que é uma questão muito difícil de ser trabalhada, né? Porque toda escolha, definitivamente, se existe uma escolha, é porque tem algum tipo de conflito. Claro. Né? Quer dizer, são coisas que estão disputando com um peso parecido, né? Ao mesmo tempo, junto com esse conflito, existe um certo risco. Porque por mais informado que eu esteja, eu estou mudando, eu vou mudar daqui a um certo tempo, a profissão vai mudar daqui a um certo tempo, né? Quer dizer, há outras questões que vão envolver risco. Então, para superar esse risco, para superar esse conflito, a gente fala que é necessário um ato de coragem, que é algo emocional. Porque toda escolha vai envolver também alguma perda. Sempre. A dificuldade não é talvez escolher a melhor opção, mas é perder as outras todas, né? E isso precisa ser feito, então, com algum envolvimento emocional, né? E esse amparo, essa troca com as pessoas significativas, com a família, é muito importante para que o sujeito possa ter algum grau de confiança e aposte, não num jogo de risco, né? Mas aposte muito bem informado, bem esclarecido, bastante consciente, numa solução e no primeiro passo. Porque a escolha de uma carreira não é o último passo. Exato. Né? E não precisa ser uma coisa que é definitivo, não. Nunca mais você vai sair dessa carreira e outras escolhas vão acontecendo. Quer dizer, um sujeito pode ser um biólogo, pode trabalhar, é concreta essa história, né? Assim. Pode trabalhar numa empresa, por exemplo, produtora de bebidas, né? Tipo cerveja. É um dado concreto que eu conheci uma pessoa assim, né? E aí vira trabalhando lá com a fermentação, etc., mas ele acaba tendo um desembaraço muito grande para tratar com os empregados e ele acaba sendo deslocado para ser diretor de recursos humanos dessa empresa. Né? Nossa! Não é essa escolha que ninguém escolhe fazer biologia para ser diretor de recursos humanos. Sem dúvida. Mas outras escolhas acontecem no decorrer da vida da gente que vão se abrindo. Então, é o primeiro passo, é um passo importante, mas ele não é assim também tão definitivo, né, o processo de escolha. Isso. E também, por exemplo, às vezes dentro de uma família, é uma pergunta para você, Alex, tem um negócio, a pessoa já tem um negócio pronto. E os pais, com a melhor das intenções, gostariam que os filhos dessem continuidade a este negócio, então gostariam que eles se preparassem com relação a isso. Como é que você poderia orientar esta família, a este jovem, nesta situação, né? Porque isso é uma realidade. Muitas vezes a gente encontra os pais numa carreira, já tem todo o negócio montado, fala, olha, eu vou te dar de mão beijada, filho, já tem os clientes, já está tudo meio caminho andado. E aí? Bom, e aí que desde o nosso nascimento nós temos uma
carga de expectativas muito alta. É verdade. Tem alguns estudos que falam sobre a ordem de nascimento, o mais velho tem uma carga maior, enfim. Esse fato acontece, é muito comum. Né? E o que a gente trabalha, o que é significativo aprofundar aí, são realmente essas expectativas, esses medos, essas angústias, os sonhos dos pais. O momento que eles conseguem externalizar, é uma forma da gente elaborar junto com esse jovem, buscar um caminho para resolver, para solucionar, se sigo mesmo, se vou contrariar, como disse o professor Rogério, né? Tem que ter muita coragem para ir contra tudo isso. Puxa vida, eu já tenho uma carreira, já tenho uma clientela, mas me identifico, gosto dessa atividade. Então, o primeiro passo é os pais externalizarem tudo isso para a gente poder elaborar e trabalhar junto com o jovem. Perfeito. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse aqui uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo e estão naquela angústia mesmo dessa questão da orientação vocacional. Queria começar com você, professor. É simples, eu acho, pegando pela questão da família, né? Eu acho que os pais não devem se furtar de externalizar a sua opinião. Certo. Né? Existem jovens, por exemplo, que chegam muito angustiados no processo de orientação, falando assim: e aí, seus pais pensam que eles não falam nada, eles falam para mim que qualquer coisa que eu quiser vai ser legal. E eles sentem uma falta de referência. Perfeito. É claro que isso tem que ser uma referência. Sim, né? Não tem que ser uma decisão, Uma né? decisão, uma exigência. Né? É mais um exemplo, é mais um sujeito mais experiente que pode ajudar na reflexão. Claro. Tá okay? Perfeito. Então, muito obrigada. Obrigado a vocês. Graça? Bem, pelo que nós sabemos, existe realmente muita indecisão, que é o que o professor Rogério também falou, da questão da faixa de idade, né? Muito prematuro para escolher ou para decidir, né, sobre a escolha de uma profissão. Então, eu diria que quem está nessa dúvida, eu acho que a procura de um profissional adequado é essencial. Não que isso vá te trazer, mas vai te auxiliar. Sem dúvida. E a busca do autoconhecimento, como nós estávamos comentando aqui, é também fundamental para que eu tenha uma escolha que, de certa forma, seja o meu desejo. Claro. E o que você falou também, que é o que eu sempre digo, inclusive nos meus primeiros anos, quando eu entro na universidade para dar aula, é fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, dúvida, fazer uma escolha de um desejo interior. Perfeito. Eu acho que eu deixaria esse recado. Ai. Eu amo o que eu escolhi. Por isso é que é muito bem sucedida. A gente vê a alegria. Muito obrigada, querida. E você, Alex? Bom, eu compartilho da opinião dos colegas e eu penso que a gente tem que ter um olhar, os pais têm que terem um olhar, os adolescentes, para o aspecto da saúde. Então, como eu disse, né? Fazer o que se gosta. Uma vez que você desempenha uma atividade, né, um escopo de trabalho muito diferente das suas características, você vai despender muita energia, muito esforço. Isso reverte em adoecimento, depressão, ansiedade, enfim. Então, esse olhar para a saúde e uma característica muito distinta que eu tenho observado em jovens que residem no interior, né, das cidades do interior, Sim. e os jovens das grandes metrópoles, pelas distâncias, enfim, pela vida, o estilo de vida muito diferente, procurar nas refeições estar conversando com os pais, vendo como é que foi, acompanhando o dia a dia, como é que foi o seu trabalho. Então, esse espaço aberto de comunicação com os familiares, porque muitas vezes o jovem acha que o pai vai ficar bravo, acha que o pai, né, fantasia e muita coisa que na verdade não é. Perfeito. Então, abrir esse espaço para o diálogo, se conhecer. Que é fundamental, sem dúvida, e dar realmente confiança para a pessoa fazer a escolha. Exatamente. Olha, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Foi enriquecedor, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que você em casa gostou e vai aprender cada vez mais. E você pode assistir novamente essa entrevista. É muito simples, tanto esta do nosso programa, como dos programas anteriores. É só você acessar o nosso site, que é www.paulinas.org.br, e você também pode mandar mais sugestões de pautas, colocar suas críticas, dúvidas, tudo isso no nosso programa Família em Foco. O e-mail paulinastv@paulinas.com.br. Muito obrigada mais uma vez, viu?